Oi, meu nome é Christian, eu tenho 18 anos, esse daqui é meu primeiro vídeo e eu vou falar a minha experiência com o TDAH e os estudos. Para mim poder falar da minha experiência com o TDAH e os estudos, primeiramente eu vou ter que falar sobre o TDAH, fiz um resumo com os principais tópicos, tenho algumas pesquisas. Então, se eu desviar o olhar algumas vezes é porque eu estou observando alguma informação importante ou seguindo o roteiro, porque eu provavelmente vou me esquecer. Isso é TDAH. Vamos lá. Pela sigla TDAH. TDAH significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno neurobiológico de causas genéticas, ou seja, é passado de pais para filhos. Nem todo filho que tem pai TDAH vai ter TDAH, mas a chance é de aproximadamente 50%, se não me engano. Os principais sintomas que caracterizam o TDAH é a impulsividade, desatenção e hiperatividade. A hiperatividade ela pode ser tanto física quanto mental. Hiperatividade mental que eu falo são excessos de pensamentos, excesso de ideias, diferente da ansiedade, dos transtornos de ansiedade, que as pessoas costumam ter preocupações com o futuro, pensamentos sobre o futuro. O TDAH é ideias. Ele é diagnosticado por psiquiatra, neurologista ou neuropsicólogo. Geralmente é diagnosticado em conjunto com uma equipe multidisciplinar. Outra coisa, ele começa na infância e pode acompanhar o indivíduo até o resto da vida dele. Tem tratamento é medicação, mais psicoterapia, que é com psicólogo. Eu também tenho terapeuta ocupacional para ajudar na minha rotina, a organizar e não procrastinar, que também é um sintoma bastante comum do TDAH. Eu não vou falar dos sintomas porque são variados e são muitos. Geralmente você vai se identificar, mas o autodiagnóstico ele não é recomendado, porque quase todas as pessoas têm sintomas de TDAH. O que diferencia é que a frequência dos sintomas nas pessoas que realmente têm TDAH. Eu tomo uma medicação que se chama Ritalina, que é conhecida entre os vestibulandos, também concurseiros, para aumentar a produtividade, mas estudos já comprovaram que é como se estivesse ingerindo placebo, ou seja, não funciona. A mente da pessoa vai fazer ela ter uma ideia de que está funcionando, mas não funciona. Só funciona em quem realmente tem TDAH. A que eu tomo é a Ritalina. A gente tem essa receita amarela que é super controlada. Nem todo médico vai ter. Às vezes, alguns psiquiatras, neurologistas não têm, porque
é tarja preta, mas quando ela é bem indicada, ela não tem riscos, assim, vários riscos muito altos. Ela é muito benéfica para pessoas que têm TDAH e também serve para quem tem narcolepsia, que é aquela pessoa que está conversando e do nada cochila, dorme. A Ritalina, ela age no organismo com o foco em alterar os níveis de dopamina, que no caso seria o hormônio do prazer, da vontade de fazer as coisas. Tem outras medicações para TDAH, com diferentes durações de ação no corpo. Aqui no Brasil tem a Ritalina, que a Ritalina é o nome da marca de referência, de 10 miligramas por comprimido, que dura 4 horas em média no organismo da pessoa. Tem a Ritalina LA, que é a de liberação prolongada, que geralmente dura 7 a 8 horas. Tem o Concerta, que também tem o mesmo princípio ativo da Ritalina, que é o metilfenidato, cloridrato de metilfenidato. No Concerta, acho que dura mais ou menos umas 10, 12 horas. E tem o Venvance, que eu não posso falar muito sobre ele porque eu não tenho experiência com essa medicação. Não é metilfenidato, não é Ritalina, acho que é lisdexanfetamina, alguma coisa assim, não sei. E só compra com receita médica, e essa receita específica, amarela. Outra coisa, tem o hiperfoco também, que é a capacidade da pessoa que tem TDAH, ela se concentrar até demais ao ponto de esquecer tudo à volta dela. Geralmente é quando ela tem interesse em alguma coisa. A pessoa que tem TDAH e ter o hiperfoco em desenhos, ela vai desenhar e vai esquecer de comer. Ela pode passar várias horas só desenhando, esquecendo tudo ao redor dela. Outra coisa importante que eu vou falar é que quem tem TDAH tem direito a um tempo adicional no Enem, 1 hora a mais de prova, mas para isso você tem que apresentar o laudo médico pelo especialista que te acompanha, com o CID, que é o F90, e só psiquiatra para fazer. Agora, depois de todas essas informações, eu vou falar da minha experiência com o TDAH. Eu tinha sintomas antes, só que não percebi. Eles pioraram no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, em que eu reprovei, só que eu tratava um quadro depressivo ansioso antes já. E minha médica que me acompanha achava que poderia ser por conta da depressão e ansiedade, que causam falta de concentração também. E tem outras causas fisiológicas também, que pode ser anemia, falta de vitamina D e etc. Como eu estudo com TDAH? As matérias que eu
gosto e que eu me identifico, eu não divido em blocos. Eu estudo até onde eu conseguir, até o máximo que eu consigo. Às vezes eu assisto 2 horas de aula fazendo anotações. Quando eu não entendo, eu volto. Isso serve até para conversas também. Quando eu estou conversando com alguém na rua, eu pego, quando eu vejo que eu estou fugindo do assunto, eu volto e pergunto à pessoa sobre o que era que a gente estava falando. O que é mais importante no TDAH para mim, que eu acho que ajuda nos estudos? Organização, disciplina e revisão. Revisão eu faço geralmente exercícios, ou vou ler, ou às vezes assisto um resumo de videoaula, vejo um resumo que eu fiz. A organização ela é fundamental para o TDAH, porque se ele se acomodar demais, vira tudo uma bola de neve que só cresce, tanto em relação aos estudos como vida pessoal. Então, geralmente acumula matéria demais, não consegue acompanhar o conteúdo e etc. E nesses quase 3 anos de terapia, eu fui aprendendo que eu tinha que aprender a lidar com o TDAH para sempre, principalmente nos estudos. Então, eu tenho uma rotina, tento não fugir dela, porque senão eu vou ficar procrastinando, ficando no Instagram ou no TikTok e não vou fazer absolutamente nada. Então, o que eu acho mais importante e o que me ajuda mais é ter disciplina e rotina. A agenda também ajuda muito para você não esquecer de entregar tarefas, datas especiais, datas de trabalho. Usar marcadores de textos que chamem a atenção. Isso também me ajuda muito. E quando a aula é muito longa e é uma matéria que eu não gosto, um assunto que eu não gosto, eu coloco na velocidade rápida a aula e às vezes acabo assistindo 2 vezes, mas consigo compreender melhor o conteúdo. Ouvir podcasts também ajuda muito sobre a matéria, porque você não está assistindo, você está só ouvindo. Post-its também ajudam muito, chama a atenção. E você tem uma meta. Frases motivacionais nem sempre vão ajudar qualquer pessoa, mas o TDAH com frases motivacionais ele é muito mais difícil se motivar, porque se ele for querer fazer a vontade dele, ele vai passar o dia deitado sem fazer nada. Acontece comigo às vezes eu não consigo ser produtivo e tá tudo bem. Eu aprendi que a gente tem um direito de não estar sendo produtivo. E leio alguns livros de autoajuda para poder tentar pegar dicas de várias fontes e ver o que serve para mim. Então eu testo uma dica e vejo se serve para mim. Uso também o método Pomodoro, que é para dividir os estudos em blocos, geralmente 25 minutos e 5 minutos de pausa.